Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. A partir de agora, você está convidado a expandir a sua mente. Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Seja muito, mas muito bem-vindo. Esse é o Metanoia número 7. Estamos começando, passos curtos, mas com a sua participação e a gente sempre juntos iremos longe, se Deus quiser. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 da noite, nós lançamos um novo episódio. Espalhe essa notícia. SoundCloud, iTunes e todos os aplicativos de podcast do seu celular já tem ali o Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estaremos juntos nessa caminhada. Lembre-se, então, de acessar os nossos canais no SoundCloud e no iTunes. Espalhe essa notícia, espalhe o Metanoia, faça com que mais pessoas também possam expandir a mente. Hoje, como a gente prometeu semana passada, o tema é dons. Dons e vocação. E na mesa comigo, dois gigantes para falar sobre esse tema. Rodrigo Maciel, mais uma vez juntos. Bem-vindo, obrigado mais uma vez por compartilhar conosco toda a sua sabedoria. Legal, Lucas. Obrigado aí pela oportunidade de estar novamente aqui com vocês. É um prazer muito grande compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração e do que a gente tem, pouco que a gente tem aprendido, a gente poder de alguma forma repartir. Isso é bênção de Deus. Mais uma vez, obrigado. Obrigado você. Pastor Fabiano Mendes, mais uma vez com a gente, terceira vez sentado aqui ao nosso lado. Obrigado por estar com a gente novamente. Acho que eu gostei, viu? É, né? Obrigado pelo convite. Muito bom poder estar aqui com vocês, a gente compartilhar, trocar ideias, ser inspirado. Sempre muito bom. Legal. Obrigado, pastor. Hoje, Tonácio e o Alexandre deixaram a gente. Eles fizeram um boicote aí e tal. Não quiseram vir, não estão aqui com a gente. Mas eles devem estar orando por nós, não puderam estar com a gente hoje. Como eu disse, o tema é dons e vocação. E aí, Rodrigo e Fabiano, eu já vou direto pro tema, tá? Beleza. Sem delongas. Quando eu comecei a preparar o tema, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tento achar, e sempre falo isso, né? A palavra, o que significa. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que dom, a tradução, por exemplo, para o inglês, é gift, que é presente. Não existe uma palavra, porque no português você tem dom, você tem presente, você tem outros sinônimos, né? Em inglês é só gift. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, por que será? Óbvio que Deus não pensou apenas na língua inglesa, né? Mas eu achei interessante pensar em ver esse dom como um presente. E quando Deus fala de dom, ele fala de um presente pra gente. E aí já deixa uma pergunta que talvez seja a pergunta que vai guiar a gente durante toda essa caminhada hoje. Todos temos dons? Rodrigo, Fabiano, todos recebemos um presente de Deus para, de alguma forma, e com esse presente, espalhar a mensagem dele? Eu creio que sim. Na verdade, todas as pessoas receberam dons porque quando Deus ele criou a gente, ele criou segundo a imagem e semelhança dele. Então, tudo aquilo que era atribuído a Deus, teoricamente, ele colocou sobre a nossa vida em Adão e Eva, né? Ele colocou sobre eles também a mesma imagem e semelhança, ou seja, não somente uma aparência do ponto de vista do que se pode ver, mas também aquilo que está aquilo que é invisível, essa semelhança invisível, que é o mesmo propósito. Então eu acho que falar de dons
Uma das primeiras vistas é remeter a lá atrás, onde tudo começou, as origens, e a gente saber que se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele nos dotou com dons pelo simples fato de sermos de repartirmos a mesma natureza, vamos dizer assim, né? Não como uma natureza divina, mas como aquilo que traz como imagem e semelhança. Então, eu gosto de pensar que todos nós somos dotados de dons por causa disso. Obviamente, se você tem no conselho de Deus ali, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, atuações e talvez dons diferenciados, da mesma forma nós sejamos talvez dotados com dons diferentes, mas de qualquer forma somos todos dotados com dons. Quando a gente fala da humanidade em geral, muito provavelmente você que está ouvindo a gente já deve ter passado por aquela experiência de se sentir assim, de queixo caído, vendo o que o ser humano é capaz de fazer pelo lado positivo, né? Um documentário sobre esportes, sobre realizações humanas. O ser humano é fantástico em diversos sentidos, coisas que surpreendem a gente. E isso vem do que o Rodrigo está falando, né? Daquilo que Deus concedeu de acordo com a sua concepção do que ia ser o ser humano. Falando de dons espirituais, a gente precisa fazer uma diferenciação entre os talentos naturais e os dons espirituais. Algumas vezes, o talento natural pode ser convertido num dom espiritual. E outras vezes, o dom ou o conjunto de dons espirituais que um cristão possui pode ser completamente diferente dos talentos e das aptidões naturais que ele tem. Então, vai ser muito comum, por exemplo, às vezes numa comunidade religiosa, dentro de uma igreja, você ver alguém que tem o talento natural da liderança. O camarada é um executivo, conduz um time, uma equipe, e na igreja ele não tem a liderança espiritual, ele é liderado. Uma outra pessoa que não tem a aptidão ou talento natural para a liderança corporativa, secular, a parte espiritual tem. Ele é um líder espiritual. E você vê essa inversão, né? Para ficar claro que talentos naturais, que todo mundo tem, e dons espirituais, que todo cristão tem, são duas coisas diferentes. Às vezes um talento natural pode ser convertido em dom espiritual, mas às vezes não. São coisas completamente diferentes. E como uma pessoa agora, ela ouviu você falando isso, e é talvez uma coisa que surgiu na minha cabeça. A pessoa agora ela achou que ela tinha um dom. Como que ela vai diferenciar que é o dom ou que é esse talento natural? O que ela vai olhar e vai falar, não, isso realmente é um talento, isso é um dom? A gente encontra, pelo menos, 3 listas de dons espirituais no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, e a carta aos Efésios, capítulo 4. E ali você encontra alguns exemplos de dons espirituais. Essas listas não são fechadas. Claro. Alguns dons se repetem nas 3 listas, outros dons não, são acrescentados por essas listas. E muita coisa que acontece no dia a dia, às vezes a gente tende a tratar como um dom espiritual e o texto bíblico não menciona, né? Como, por exemplo, o dom da música. Tem gente que canta na igreja e que mexe com a gente, que eleva a nossa fé. E esse dom, o dom da música, não é mencionado nessas listas de dons espirituais. E aí essa pessoa que canta, ela pode entender que tem um dom? É possível entender. Então, basicamente, é compreender um pouco de quais são os dons espirituais que a Bíblia menciona. E a gente precisa entender que outras habilidades, né, podem ser um dom espiritual. Aí a pergunta que você me fez é como distinguir se é talentos ou se não. E aí é que entra a lista de Efésios capítulo 4, quando vai falar a respeito dos dons. Ele vai dar o propósito do dom espiritual. Então, o objetivo de uma determinada habilidade é que vai dizer se ele é só um talento natural ou se ele é um dom espiritual, né? Eu vou dar uma lidinha aqui, Efésios capítulo 4. A partir do versos 8, Paulo vai dizer que quando Jesus subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí ele vai fazer, a partir ali do verso 11, né, essa lista de dons de Efésios, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E a partir do verso 12, ele vai caracterizar o que é o dom espiritual, para a gente fazer essa distinção entre dom e talento. Paulo vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que vocês não sejam mais meninos, agitados de um lado para outro, levados por qualquer vento de doutrina, mas que alcancem essa maturidade em Cristo. Então, basicamente, essa é a distinção entre um talento natural e um dom espiritual. O objetivo está em aperfeiçoar o cristão, para que ele passe pelo processo de santificação, de crescimento, de desenvolvimento, e para que a igreja também cresça, para que a igreja também se desenvolva, a fim de se tornar uma ferramenta mais útil nas mãos do Espírito, à comunidade ao redor, e conseguir trazer homens a Jesus. E nesse processo todo, né, a gente vai sendo esculpido pelo Espírito Santo à semelhança de Jesus Cristo. Então, todas as habilidades, tudo aquilo que a gente encontra no dia a dia das pessoas dentro da igreja e que contribuem com essas tarefas, com esses objetivos mencionados por Paulo, isso poderia ser considerado um dom espiritual e que é diferente de um talento ou de uma habilidade natural. Legal. Perfeito. Legal. E aí faz muito sentido no que você falou antes, que o talento ele pode ser convertido em dom espiritual. Com certeza. Porque uma pessoa ela pode, por exemplo, ser um grande líder no mercado e ter uma empresa, e ser um empresário, e o Espírito vai falando com aquela pessoa e ele já não vê mais sentido em só ser líder no mercado. Ele fala, cara, eu preciso liderar na igreja, então eu preciso ter um time na igreja, eu quero colocar esse meu talento para Deus. E aí quando ele, acho que é mais ou menos isso, não sei o que vocês, mas quando ele fala assim, meu talento já não é para isso, ele é para Deus, para desenvolver o caráter de Deus, aí virou dom, porque na verdade não veio dele, veio do Espírito Santo, né? E isso vai passar também, principalmente, por uma questão de chamado. Eu gosto muito de pensar que quando você está procurando o seu propósito espiritual, olhar para os dons espirituais que o Espírito Santo concedeu a você já te dá a dica do qual é o propósito de Deus para a sua vida espiritualmente falando. Deus me capacitou para fazer isso, esse aqui é o meu propósito espiritual, é isso aqui que me dá sentido à vida, é isso aqui que me encaixa nessa coisa maior que é a igreja, que é o plano de Deus. E aí vai depender, né? Se você sentiu que Deus te chamou e te habilitou, não é? Aí tem essas questões que a gente vai tratar agora, né? Como é que eu posso saber se de fato o talento virou um dom, né? Ou se eu tenho um outro talento, né? Se na prática ele está alcançando os objetivos aqui de Efésios. E aí isso clareia a minha visão espiritual para o chamado e para o propósito de Deus na minha vida. Acho que vale ressaltar também um detalhe, é o seguinte, quando a gente fala igreja, né? Eu entendo que a gente está falando da igreja de Cristo, nós não falamos de um prédio, nem de uma organização em si. A gente fala da igreja como sendo o corpo de Cristo, né? Ou seja, a família de Deus, aqueles que desenvolvem um papel, que é o papel que Deus representou na Terra e nos confiou essa mensagem, né? Para que a gente avançasse com isso. Então os dons são manifestados ali. Tem uma parte aqui de 1 Coríntios 12, que é um outro capítulo da Bíblia que vem falando sobre os dons, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, está no versículo 4. Então, 1 Coríntios 12, versículo 4 diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, eu acho que ele traz uma alusão legal do seguinte, quando a gente falou sobre dons e talentos, a diferença e tal, é que onde há dom, há Espírito, porque o Espírito é o mesmo. Então, quando ele fala, e aí ele endossa um pouco mais, diz assim, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Né? Então, dom é literalmente algo que Deus efetua através de nós, certo? Porque nós estamos falando falando de dons que é o mesmo Espírito que atua, e aí a gente entende isso. E aí você fala assim, mas beleza, então como que, se é aquilo que Deus conferiu para ser realizado numa comunidade, para ser realizado através de uma comunidade e tal, como que eu diferencio se o que eu estou fazendo às vezes é um dom só vertical, é só entre mim e Deus, ou se tem uma relação horizontal também? E aí, seguindo um pouco mais no verso 7, ele diz assim, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. E aqui é onde que pega, na minha opinião. Porque os talentos, no geral, podem ser utilizados para você fazer bem para si mesmo, entendeu? Sim. Então, eu tenho um talento musical, eu posso eventualmente fazer algo
que eventualmente faça eu ganhar mais dinheiro, faça eu ganhar pare mais por fama, aí, né? E pare por aí. Quando, na verdade, o que vem trazendo aqui em Coríntios 12, que eu acho que é a beleza, cada versículo tem uma beleza, assim, singular em cada um dos versículos aqui de 1 Coríntios 12, a gente vê que é pro bem comum. Ou seja, se eu posso, talvez, de alguma forma, responder essa pergunta, se o que eu estou fazendo é talento ou se é dom ainda, eu posso, talvez, remetendo ao processo, dizer assim, se eu tô se o meu dom beneficia o outro e prioriza o outro ao invés de mim, porque depois ele vai falando várias sortes aqui de dons, né? Como, por exemplo, o de curar, o dom de profecia e vários outros que ele vai citando, os dons espirituais. E aí, nesse sentido, você percebe que todos eles têm o interesse de beneficiar o outro e não a si próprio. Então, eu acho que é lindo pensar que quando eu olho para a minha vida e consigo avaliar quais são os dons que Deus colocou sobre a minha vida, aquilo que Ele depositou sobre a minha vida, eu entendo que é como se Deus dissesse assim, Rodrigo, eu tinha uma bênção para depositar na vida do Lucas, mas eu depositei na tua conta, pra você você entregou? fazer lá. Essa é a pergunta de Deus para mim. Eu sinto que às vezes Deus pergunta isso para mim. Você tinha um dom, mas era para você entregar, com esse dom era para você entregar uma bênção na vida do Lucas. Você entregou? Então eu gosto de pensar muito nisso assim. Eu acho que é muito legal pensar que o Espírito está em todos os dons, porque o Espírito é o mesmo, e só é dom se ele é comum, se ele é partilhado, se ele é repartido e se ele beneficia o outro. Legal. Muito legal isso. Eu queria reagir um pouquinho a essa fala do Rodrigo, porque é uma coisa muito importante isso. Lá em Efésios, Paulo fala que os dons eles têm um efeito na vida do indivíduo, para que ele cresça espiritualmente, mas na vida da igreja como um todo, para que ela seja útil nas mãos de Deus e dessa forma, o indivíduo e o coletivo, a gente chegue à imagem de Jesus Cristo. Uma coisa bacana sobre essa leitura, afinal de contas, tenho um dom espiritual ou não tenho, é a leitura que o restante da igreja, o restante do corpo de Cristo, faz a respeito do dom espiritual que eu acho que eu tenho. Vou dar um exemplo prático. Eu acho que eu tenho o dom de cantar. Só que toda vez que eu canto, os irmãos da igreja vão embora. Porque eu canto muito mal. Ou seja... Mas porque eu gosto de cantar, eu acho que eu tenho o dom da música. Mas esse dom não é validado pelas outras pessoas. A igreja não cresce quando eu canto. Exato. Né? Cristo não se reproduz na vida das pessoas quando eu canto, porque eu não tenho o dom. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você vai para o texto bíblico, na lista de dons, tem, por exemplo, o dom do pastor, né? Que é um dom de cuidado com as pessoas. E esse tipo de dons, antes de uma pessoa receber a responsabilidade de liderança na igreja, a igreja é consultada, no modelo do Novo Testamento, para se ela reconhece na vida daquela pessoa o dom do pastorado ou o dom da liderança espiritual. E depois que a comunidade reconhece o dom na vida do indivíduo, porque ela está sendo beneficiada com esse dom, ela valida isso numa cerimônia bíblica que é a imposição de mãos. Tá. Aquilo ali é o corpo reconhecendo que uma determinada parte do corpo tem uma função especial e que o corpo todo valida. Então, é importante estar ligado com todas essas questões a respeito do dom espiritual, para poder responder aquela pergunta que você fez. Claro. Tem um dom ou não tem um dom? E aí, Fabiano e Rodrigo, a Bíblia, ela, e aí talvez vocês consigam trazer isso, ela traz essa lista de alguns dons. E aí talvez a pessoa em casa, e ela talvez já tenha ouvido, já tenha se questionado se o dom que ela tem, porque às vezes ela, a gente já falou disso, assim, às vezes ela faz uma comida que faz com que as pessoas estejam ali, e talvez aquele seja o dom dela, a gente não sabe. Mas muita gente, e isso acho que é notável no nosso dia a dia de comunidade, muita gente acha que ou não tem um dom, e nem talento, porque tem gente que acha que não tem talento, acha que, puxa, minha vida é uma desgraça, eu não tenho Autoestima nada. lá embaixo, exatamente. Né? E tem aquele que acha que o talento dele ou o dom dele é menos importante que o do outro. E aí a Bíblia, ele vai à Bíblia, e se ele for a Bíblia sem uma luz de alguém que indique, ou se ele não for aberto para que Deus fale com ele, ele vai olhar isso aqui e vai falar, tá, mas tem uma lista aqui. O dom que eu tenho não está nessa lista. Por que a Bíblia, e aí a pergunta, por que a Bíblia traz essa lista? E a Bíblia, ela faz essa distinção
Deus fez essa distinção entre dons mais ou menos importantes? Ou existe um motivo especial por essa lista estar aqui onde ela está? Eu acho que seguindo ainda, eu gosto muito de voltar em 1 Coríntios 12, porque ele é muito forte nisso. Ele fala da diversidade na unidade. A partir do versículo 12, ele cita a igreja como sendo, e volto a dizer, a igreja como sendo a igreja de Deus, as pessoas que se reúnem com o mesmo propósito de gerar vida nas outras pessoas. Quando a gente fala disso, a Bíblia está dizendo o seguinte, que ela faz uma alusão, uma parábola ou uma metáfora sobre o corpo humano. Sim. Então, se você fala assim, cara, a unha é uma coisa extremamente inútil. Por que eu preciso de unha? Entendeu? Só que a unha ela cumpre uma função no corpo. E na função dela ela é 100%. E na função dela ela é 100%. Ou seja, se não houvesse a unha, haveria uma série de outras complicações para que o corpo executasse bem aquilo que precisa executar. Então, obviamente, perante esse conceito, não há um órgão mais vital ou não. Ela cumpre o seu propósito. E aí a gente talvez entraria numa discussão do tipo assim, se eu estou querendo descobrir se o meu dom às vezes é inferior ou superior a outro, eu volto de novo lá nas origens. E eu gosto sempre de voltar no Éden também, porque ele responde uma série de coisas para nós. E Deus cria o ser humano lá e ele dota a gente de uma identidade. Depois, em João, no capítulo 1, ele vai endossar isso, dizendo que quando a gente crê, a gente é nascido de Deus. Ou seja, Jesus veio para aqueles que eram seus. 1 João, no capítulo 1, versículo 12 em diante. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas esses o rejeitaram. Porém, todos aqueles que o receberam junto o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, os dons estão diretamente ligados à questão da identidade, porque a identidade, quando eu volto lá atrás e descubro quem eu sou, então, na verdade, eu descubro que há um propósito de eu ser quem sou. Sim. E aí, se há um propósito e eu fui dotado de dons, seja ele qual for, ele cumpre, desde que na comunidade, desde que beneficiando os outros, desde que focado no próximo, ele cumpre o seu propósito. Ou seja, se às vezes o meu dom, a gente teve um encontro recentemente e uma moça ficou muito contente de receber um abraço de uma pessoa. E essa pessoa eu conheço bem, é o Rafinha, uma pessoa que eu gosto muito. Eu já disse pra ele algumas vezes que ele tem um dom de abraçar. Então, às vezes uma coisa assim, cara, simples, é um abraço, mas quantas pessoas precisam quantas vezes nós, eu digo nós mesmo, né, Fabiana? Quantas vezes nós precisávamos de um abraço assim, verdadeiro, bem dado? Então, eu acho que cumpriu o seu propósito que beneficiou o outro, entendeu? Sim. Então, quando a gente volta sempre lá atrás da identidade, a gente descobre que a gente foi criado para ser filho de Deus, para manifestar o reino dele aqui nessa terra. E aí, todo lugar que a gente pisa, a gente leva o reino. Então, se de alguma forma eu tenho dons que beneficiam o próximo... Isso já seria o suficiente. Exatamente. Eu acho que tem muito a ver com isso. O Rodrigo está mencionando aqui 1 Coríntios 12, e com certeza é o texto mais estruturado que Paulo produz sobre o tema dos dons espirituais. Uhum. Na verdade, 1 Coríntios 12 faz parte de um bloco sobre dons espirituais que compreende o capítulo 12, o capítulo 13 também. E o capítulo 14. Para você entender dons espirituais em Paulo, em Corinto, né, você tem que ler esses 3 capítulos. Então, sabe aquele capítulo do amor de Coríntios 13, que a gente lê, e muitas vezes tem essa conotação romântica, né, entre marido e mulher, enfim. Ele é um texto que ele está tá só atrelado, compreendido, né? Essa questão dos dons espirituais. Mas bem, você perguntou quando as pessoas têm dificuldade de compreender os seus dons ou as listas dos dons que a gente encontra no texto bíblico, né? A gente precisa fugir de um erro chamado anacronismo. Ler o texto bíblico, que tem um contexto histórico, a partir do nosso contexto histórico. E aí a gente perde a correta interpretação do texto. Tá. Né? Paulo está descrevendo o contexto histórico em que ele está vivendo junto com a igreja de Corinto. Corinto tinha um problema com essa questão de dons espirituais, que Paulo vai trabalhar melhor qual é o problema específico lá no capítulo 14, né? Que é a questão de uma parte da igreja achar que alguns dons ou pessoas que têm determinados dons são mais importantes do que outros. Ele começa essa construção de base no capítulo 12, mas o problema que ele está resolvendo com a igreja por causa dessa carta é no 14.
Mas ele começa o capítulo 12 com a seguinte expressão: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eles não entendiam bem esse assunto dos dons espirituais. E eu posso dizer com certeza que a igreja de hoje ainda não compreende bem esse assunto. Né? Ele é um assunto recente na vida da igreja. A gente conversava aqui um pouco antes, né? No período moderno, no início do século XX, quando surge o pentecostalismo nos Estados Unidos, que os dons espirituais vão voltar a ser discutidos. Inclusive há um movimento de resistência, né, que vai entrar historicamente como os cessacionistas, que eles vão dizer, não, o dom espiritual, principalmente esses importantes, né, como dom de línguas, profecia, apostolado, curas e milagres, né, isso tudo acabou no tempo apostólico. Mas o pentecostalismo cresceu e esse assunto precisou ser estudado, né? E aí, do fim dos anos do século XX, né, 1970 para cá, é que a igreja começou a produzir muito material sobre isso. Teve um livro que marcou a época, que foi o Corpo Vivo, né, que foi publicado em 72, e que ele começa a resgatar uma coisa chamada Ministério de Todos os Crentes. Né? Todo mundo tem uma parte a desempenhar no ministério da igreja, no ministério de Cristo aqui nessa terra. Né? E é por isso que, quando a gente volta para 1 Coríntios 12, a gente percebe que isso já estava aqui. Todo mundo tem importância. Todo dom é importante. Eu gosto aqui, por exemplo, quando Paulo escreve em 1 Coríntios 12, aqui no final do capítulo, verso 26, ele diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Né? Todo mundo conta no corpo. Poderia fazer uma pergunta para quem está ouvindo a gente, né? Você descartaria um braço seu assim, facilmente? Não preciso mais desse braço, né? Eu tenho 2, eu posso ficar com um, tranquilo, né? Você abriria a mão assim, né? Vamos diminuir, né? Não precisa ser o braço inteiro. Você tiraria uma mão fora. Vamos diminuir um pouquinho ainda, né? Deixa a mão lá, mas você tiraria um dos dedos, você tem 10. A pontinha do dedo. Eu tirar só a unha, né, no negócio. Exatamente. E aí entra tudo tem valor. Porque imagina, você tira a unha, fiquei pensando nisso agora, né? Fiquei imaginando meu dedo sem unha. Aí a carne fica exposta. Ela infecciona. Aí se eu não aí meu corpo começa a reagir, meu corpo inteiro, para conter gera aquela um processo infecção. de inflamação. Se eu não contiver aquilo de uma outra forma, vai gangrenar. Eu perco o dedo. Se eu perder meu dedo, eu posso perder minha mão, meu braço, e eu posso morrer. Então é muito isso, né? As pessoas... E talvez, e me corrija se eu estiver errado, a ignorância de que Paulo fala e que você voltou a dizer que hoje a gente ainda vive, é justamente disso, né? As pessoas não entenderam que independente do que ela faz, ela vai sempre estar dentro desse processo, desde que o propósito dela seja glorificar e seja edificar as pessoas com relação a Deus, né? Uhum. Por exemplo, eu penso assim, por que a gente louva? O cara tá lá louvando lá, ou tocando instrumento, ou de repente cantando, e a igreja inteira cantando, por que a gente louva? Será que é pra gente adicionar mais glória a Deus do que ele já não tenha? Ou Deus já é todo glória? Ou falta um pouquinho de glória ainda, porque a gente, de alguma forma, louvando, a gente vai adicionar um pouquinho para ele? Eu penso que não. Eu penso que a gente louva para que as pessoas que estão à nossa volta, observando o louvor que tá ocorrendo, possam perceber a imagem de Jesus através da gente. Quando eu demonstro essa intensidade, essa intimidade no relacionamento que eu tenho com Deus, ao louvar, então a pessoa que está ao lado pode olhar para mim de repente e perceber a intimidade de relacionamento que eu tenho e nisso ver Deus. Nisso ver que é possível se conectar com Deus que é invisível, que nós não podemos palpar, mas Ele está lá, e aí a pessoa entender de uma maneira profunda o porquê que nós estamos fazendo aquilo, né? Uhum. Então, para qualquer tipo de adoração, eu diria. Então, quando isso talvez ressignificaria a utilização de muitos dons nossos, não todos, mas muitos. Quando eu vou, então, quando eu tenho um dom de cantar, eu vou lá, basta eu chegar e cantar da minha casa lá, e porque, enfim, é para Deus, então se é para Deus, basta cantar na minha casa. Então por que eu canto na igreja? Por que eu canto numa comunidade? Por que eu estou citando cantar, mas poderia ser qualquer outro, né? Eu canto para que as outras pessoas possam ver Deus em mim.
Não para adicionar mais glória ao Deus que já é todo glória, né? Eu penso assim. O dom está ligado ao propósito da igreja, com toda certeza, né? E o meu propósito como parte da igreja, né? Como membro da igreja, né? É que os meus dons contribuem na soma dos nossos dons. Né? Então, é por isso que Paulo vai argumentar lá na metáfora do corpo, né? É porque eu não sou nariz, então não sou do corpo, né? Ou os ouvidos e os olhos não têm a sua função no corpo também. Né? Então é importante ter essa leitura. Eu estava mencionando da ignorância da gente estudar fora de contexto o texto bíblico, né? Como é que eu sei se é dom espiritual ou não é? Eu tenho que olhar para o meu contexto. Tem alguma barreira à comunicação do Evangelho de Jesus Cristo ao meu redor? Na minha cultura, no período da história em que eu estou vivendo? Deus vai providenciar um dom espiritual que ajude, né, a igreja a transpor aquela barreira para comunicar Jesus Cristo em glória. Glória a Deus, né? É isso aí. Então, quando você vai ler os dons espirituais, né, você fez a pergunta, por que tem essas listas no Novo Testamento? Paulo está descrevendo os dons espirituais que existiam em seus dias para transpor essas barreiras. Certo. Vou dar um exemplo. Jesus olhou para os discípulos e antes da despedida final, ali em Atos capítulo 1, ele falou: vocês vão por todo o mundo pregar o evangelho, começando aqui em Jerusalém, Samaria, e vocês vão para os confins da terra. Como é que um grupo constituído na maior parte de gente simples, muitos deles pescadores, criados na Galileia, falavam o aramaico, né, arranhavam um pouquinho do grego, que era o inglês da época, como é que eles iam evangelizar o mundo? Né? Só com esses gente dons. que não tinha janela de vida. E aí Jesus falou, vocês vão ficar juntos em oração até que o Espírito Santo desça sobre vocês e ele vai capacitar vocês. E aí, assim que o Espírito Santo desceu, era o período da festa do Pentecostes, por isso que a descida do Espírito Santo é chamada de Pentecostes. E o texto bíblico ali em Atos, capítulo 3, vai dizer que tinha judeus de todas as partes do mundo. Gente que ou era judeu da diáspora ou tinha se convertido ao judaísmo em outros lugares do mundo e falavam outras línguas. E aí, quando eles estavam ali, e o Espírito Santo habilitou os discípulos a pregar o evangelho nas línguas que essas pessoas falavam. E aí, conforme eles foram pregando o evangelho na língua nativa dos povos que estavam ali, e o texto de Atos vai dar quais eram os idiomas que os discípulos estavam falando, então eram línguas conhecidas, línguas humanas, né? Essa barreira linguística a igreja foi capacitada pelo Espírito Santo a transpor. Né? E por isso que Paulo vai listar esse dom espiritual. Então, naquele período da história, era coerente. E qual era o dom espiritual? O dom espiritual era aquilo que era necessário para comunicar o evangelho. O que é necessário para comunicar o evangelho hoje? Você que está ouvindo a gente aí, você precisa pensar nisso. No seu contexto, o que é necessário para comunicar o evangelho? E o que é que Deus está colocando na sua vida como ferramenta espiritual para transpor essas barreiras, né? Num momento da história cercado de secularismo, a pós-modernidade, tantos desafios à fé. O que é que Deus está pondo na sua vida como instrumento, ferramenta espiritual para comunicar Jesus Cristo em glória? Você acha que essa é a chave? Porque eu vejo muita gente se questionando, e vocês talvez muito mais que eu. Você é pastor de uma comunidade, o Rodrigo é líder de uma juventude grande, e creio que vocês devem ouvir muitas histórias de pessoas que chegam e falam: cara, não sei o que fazer, estou desanimado, não vejo lugar, não vejo espaço para mim. O que essa pessoa precisa entender, e muito mais que entender, de que forma que essa pessoa na prática vai falar: cara, eu já sei o que fazer, eu vou fazer isso, porque agora eu descobri que eu tenho sim um espaço e eu preciso colocar isso em prática agora. O que vocês têm falado para as pessoas e o que a gente pode falar para quem está ouvindo a gente agora, que está passando por essa situação? Uma pessoa que está em casa e que não está nem no carro, porque ela não está indo trabalhar, ela está desempregada, e ela está ouvindo a gente falando: putz, é muito bonito, mas eu não sinto isso, e eu continuo achando que eu não tenho espaço, e que eu não tenho dom, que eu não tenho talento. O que falar para uma pessoa dessa, para ela falar no final desse podcast, e amém por isso, ela falar: agora eu descobri, eu vou porque eu tenho sim um talento e um dom para glorificar o nome de Deus? Pesquisas. Rodrigo pesquisando, Fabiano pesquisando. Eu queria compartilhar um texto de 1 Coríntios 12. É o último, tá? É o último mesmo, porque é o verso 31, né? Paulo fala o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A questão de dom espiritual é uma questão de responsabilidade nossa também. Sabe? De você assumir o fato de que Deus deu dons, você precisa
ir em busca desses dons. Você precisa ir em busca da descoberta desses dons. A gente não pode desprezar uma contribuição muito importante que as pessoas que têm se dedicado a esse tipo de assunto têm oferecido à igreja de forma geral, que são testes de dons. A primeira coisa básica que seria muito bom você fazer é teste de dons. Então você vai ver esses que estão no texto bíblico, outros que eruditos já têm encontrado na igreja moderna e que podem ser considerados dons espirituais. É um bom caminho para começar. O problema é que normalmente a gente não faz isso, né? Alguém já fez teste vocacional antes de escolher a carreira? Né? A menor parte das pessoas fez, né? E às vezes qual é a consequência? É uma carreira frustrada, né? Um profissional desanimado, desmotivado, né? E espiritualmente isso também é real. Nós precisamos procurar os dons. Qual dom eu tenho? Quais dons são necessários nesse tempo? E podemos pedir a Deus que Ele dê dons, né? Então, esse é um primeiro ponto. Você precisa ir atrás, né? Tem gente que tem aquela atitude do camarada lá da parábola dos talentos, né? O Senhor deu a ele um talento, ele falou... não sei o que fazer com esse negócio aqui não. Vou esconder. Ele vai lá, enterrou o talento e só ficou olhando ver o que os outros faziam com o talento deles. Tem muita gente na igreja assim, né? Enterrou o talento embaixo do banco da igreja e senta ali em cima do talento e fica olhando na igreja o que os outros estão fazendo com o talento deles, morrendo de medo de fazer alguma coisa com o seu talento, né? E aí a gente entra naquele assunto, né? No fim da parábola, Deus disse, tirem o talento dele e deem a outra pessoa, né? Então, aqueles que usaram seus talentos, né, vão acabar cobrindo essa brecha que aquele que não usou o talento deixou na experiência da igreja para transpor essas barreiras de comunicar Jesus. Então, você está ouvindo a gente? Você tem um papel importante a desempenhar. Jesus Cristo te chamou para isso. Ele não te tirou do pecado, não te tirou da vida sem esperança para você simplesmente ficar olhando, né, a ação dele na história. Ele te chamou para uma parceria, ele quer usar você. Então, peça a Deus, Senhor, me ajuda a descobrir os meus dons, me ajuda a usar os meus dons da melhor maneira possível. Eu acho que esse tem que ser um compromisso nosso, é a nossa parte, né? É igual quando você é criança e chega o Natal e você recebe um presente de Natal. Você não vai abrir o pacote? Você não vai querer descobrir o que tem dentro dele? Sim. Você vai perder a oportunidade de curtir muito o que você está ganhando? Dom espiritual é assim, você tem que desembrulhar o pacote. Você tem que pegar o gift, o presente, e você tem que saber o que tem ali dentro, como é que usa, e usar para honra e glória de Deus. Amém. Eu gosto de pensar também que uma alternativa, até em cima mesmo disso que o Fabiano falou, né, da questão do teste vocacional, eu acho que a razão de em muitas profissões a gente encontrar profissionais doentes está nisso também. Porque, por exemplo, você encontra diversos médicos quando você vai a um sistema público ou até mesmo em diversos sistemas até da rede particular, você encontra vários médicos que absolutamente eles não se importam mesmo com a vida das pessoas, percebe? E aí você olha para isso e diz assim, bom, então esse cara, ele era um médico e aí quando ele foi para a faculdade o equipou para que ele pudesse atuar como médico utilizando o máximo de suas capacidades, ou ele era qualquer outra coisa que não era médico, mas aí por uma pressão familiar ou até a pressão do próprio recurso financeiro que ele ia obter lá mais para frente, ele não se tornou médico por isso. Então, muitas vezes a motivação ruim para você seguir uma profissão, por exemplo, faz com que muitas vezes você estrague o processo lá no final, né? Porque daí você é um médico formado, você foi equipado na faculdade, mas de vocação você não é médico. Então, quando você vê uma pessoa doente e você tendo as condições de salvá-la, você prefere voltar para a tua casa e descansar mais um tempo, sabendo que você poderia salvá-la. Então, eu penso que, novamente, o dom está totalmente voltado à identidade. Então, esses testes nos ajudam a encontrar, de fato, a nossa identidade. O que nós somos dotados na nossa identidade, nos traços do nosso DNA foram plantados ali. E aí, quando eu vou para uma faculdade, eu vou para alguma especialização, eu vou para que eu seja equipado e utilize o máximo as minhas capacidades. Mas eu sou um médico equipado na faculdade. Eu sou um administrador de empresas equipado na faculdade.
E não eu sou qualquer outra coisa e aí eu vou à faculdade, me equipo com administrador de empresas porque é o jeito mais fácil de ganhar dinheiro, é onde tem mais oportunidades. Então eu penso nesse ponto. E o segundo, até trazendo essa reflexão para a Bíblia, em Salmo 133, a palavra de Deus diz assim que é na comunhão com os irmãos que Deus ordena a bênção e a vida. Ou seja, você que está ouvindo a gente, você quer um passo prático também, além de conhecer as suas vocações e tudo, quer um passo prático? Esteja na comunidade. Participe de um pequeno grupo, esteja na comunidade da fé, esteja com pessoas, não se isole, porque é na comunhão com as pessoas que Deus ordena bênção e vida. Ou seja, Ele distribui naquela comunhão as bênçãos e os dons para as pessoas. Então ela só vai perceber que é algo quando estiver na comunidade. Quando ela perceber que de alguma forma algo que ela fez beneficiou a comunidade. Você olha, por exemplo, lá o final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, Jesus fala, por exemplo, daqueles que pegarão as serpentes, né, e não serão mortos por causa do seu veneno, e uma série de proteções espirituais ali, né? E tem muita gente que fica olhando, a igreja não tem mais essas coisas hoje. Mas esquece de ler o contexto, que todos esses sinais e maravilhas acompanhariam as pessoas na proclamação do Evangelho. Essa questão dos dons espirituais, quando eu não estou comprometido com a missão de Deus, quando eu não estou na linha de frente, quando eu estou me envolvendo com as pessoas no mundo em que a gente vive hoje, quando eu vivo um personagem, o cristão na igreja, só dentro do prédio, e lá fora eu não sou um cristão, eu perco o ambiente onde o dom espiritual se manifesta. E eu não vou achar dom em mim mesmo, porque eu não estou vivendo a vida cristã. Eu não estou enfrentando obstáculos para proclamar Jesus em glória. Então, não tem necessidade de dom espiritual. Não estou sendo capacitado mesmo. Agora, cada vez que eu aceito o desafio de Jesus, de ir, de fazer discípulos, de me envolver com as pessoas, de me envolver com a pessoa no mundo em que ela vive e que eu vivo também, o terreno para os dons espirituais florescerem está ali, regado, fértil, pronto para a semente do Espírito Santo germinar esses frutos, esse dom espiritual na minha vida, né? E acho que a grande armadilha para isso acontecer é quando eu terceirizo. Então esse fenômeno da institucionalização da igreja, eu profissionalizo quem precisa de dom espiritual. Eu não preciso de dom espiritual. Quem precisa de dom espiritual é o pastor. É ele que vai evangelizar, é ele que vai dar conta da missão. Então eu não preciso de dom espiritual. E aí a gente cai nesse pecado aí da ignorância, de não ver o meu ministério como parte do corpo de Cristo, né? E de que eu também preciso ser habilitado por Deus. Não é só o pastor, não é só quem ministra, não é só quem está à frente da igreja, ou só quem recebe salário, né? Eu tenho uma parte na missão de Cristo. E se eu tenho uma parte na missão de Cristo, Ele vai me dar o dom espiritual para eu desempenhar a minha parte. Isso, é a questão da identidade. Exato. E aí, pensando nisso, no último Metanoia, a gente falou sobre salvação. E no final das contas, depois daquela discussão toda que a gente teve, que foi extremamente edificante, a gente definiu a salvação como a salvação sendo relacional. Lembram disso, né? Então eu acho que os dons, eles também são relacionais, né? Super. Você recebe um dom para se relacionar, para que você seja bênção para alguém. Exatamente. Deus depositou para você ser para alguém. Então, que a pessoa em casa consiga identificar isso na vida dela e lembre-se que ela só tem algo para que outra pessoa do lado dela tenha também aquilo ou muito mais, porque é por meio de mim que você que está ouvindo vai receber algo especial. E outra pessoa seja beneficiada, né? Sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, eu até gostaria de endossar um detalhe que talvez a gente não tratou aqui, e que é a correlação. Eu vejo uma correlação muito grande entre a fé e os dons. Porque assim, por que eu preciso de fé para executar um dom? Entendeu? Por que é uma pergunta. Por que eu preciso de fé para executar um dom? Na minha visão é o seguinte, a fé é para quando muitas vezes eu não tenho vontade de fazer, de colocar o meu dom em prática em favor do próximo, e eu faço na certeza de que há algo invisível no processo. Porque, por exemplo, se eu aqui, vamos supor que eu tenho o dom de pregar, o dom de ensinar. E aí eu sou desafiado, por exemplo, no momento onde eu gostaria de estar sobre o descanso, de estar no conforto da minha casa, sentado num sofá e assistindo um bom programa de televisão, o meu telefone toca e é alguém precisando de um ensino.
É alguém precisando de uma revelação, de um entendimento a respeito de alguma coisa. Um entendimento que Deus me dotou com ele, entendeu? É aí que encaixa a fé, no meu ponto de vista. Porque daí, através da fé, eu conecto e saio dessa minha zona de conforto para também poder beneficiar o outro. Sim. Numa hora onde, teoricamente, era para eu deixar o meu dom guardado em algum lugar, era meu direito de descansar. Então, na verdade, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que os homens naturais, eles dão a vida, estão dispostos a dar a vida para fazer valer o seu direito. Mas os filhos de Deus estão dispostos a dar os seus direitos para fazer valer a vida. Então eu penso nisso. Se há uma forma que a fé pode se conectar, eu tenho certeza que há várias outras, mas que a fé pode se conectar com os dons quando eu não estou com disposição, eu não quero fazer, mas porque eu tenho a motivação de gerar vida em outras pessoas, eu reparto meu direito com aquele que não tem, para que ele saia dali com vida e com esperança, mais do que quando ele entrou. Amém. O Rodrigo estava mencionando um aspecto aí, que é outra dessas armadilhas em relação aos dons espirituais, né? Por isso que é muito atual a frase de Paulo, não quero que vocês sejam ignorantes em relação a esses assuntos, os dons espirituais. Por exemplo, você estava mencionando aí alguém que precisa compreender sobre a palavra de Deus, precisa ouvir da palavra de Deus. Então, se eu não tenho o dom da evangelização, então eu não tenho nada a ver com isso. Essa pessoa tem que procurar alguém que tem esse dom, porque o meu dom é o da oração. O máximo que eu posso fazer por você é orar. Vou anotar aqui na minha agenda, vou orar por você. Ou vou pedir para o pastor orar, né? Mas você está precisando de alguém que tem o dom do evangelismo. Então, quem tem o dom do evangelismo vai fazer isso aí, né? E aí eu fico até feliz de ter um ou dois dons só, né? Porque aí eu tenho menos funções na igreja. Eu estou livre de tudo que a igreja precisa fazer pelo mundo, né? E a gente precisa entender que tem uma coisa diferente aí. Uma coisa é dom espiritual, e outra coisa é que um autor chamado Christian Schwarz escreve: função universal de todos os crentes. Não é só quem recebeu o dom da generosidade que deve devolver os dízimos e ofertar para a manutenção da igreja e para a pregação do evangelho. Todo crente em Jesus Cristo tem essa obrigação. Ele é generoso. Ele tem que dizimar, ofertar e amparar financeiramente o propósito da igreja, que somos nós. Não é porque algumas pessoas têm o dom da evangelização que eu, como cristão, estou isento de testemunhar da minha fé. É função universal de todo crente compartilhar Jesus Cristo com as pessoas. Perfeito. O que o dom espiritual vai resultar de diferença é o alcance daquela atividade. Sim. Por exemplo, quem tem o dom do evangelismo vai conseguir impactar com o evangelho e apresentar Jesus a um número muito maior de pessoas do que quem não tem. Mas isso não quer dizer que o crente está isento da responsabilidade de testemunhar da sua fé. Então isso é muito importante da gente compreender, porque senão são essas armadilhas em que eu vou me escondendo atrás e são formas de enterrar o dom espiritual que Deus está me dando, né? Paulo dá um conselho a Timóteo: Timóteo, não despreze o dom espiritual que há em você, né? Vai lá e faz as coisas de acordo com o dom espiritual que você tem. A gente precisa olhar para os nossos dons e assumir responsabilidade com eles. E aquilo que nós não temos o dom, ainda assim, nos importa fazer, sim, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo e mesmo que é diferente do que o outro vai fazer, né? Ou aparentemente menor, tem seu lugar, né? Quanto é que dá a soma de muitos, né? Dá uma coisa muito grande. Muito. Então eu entro com pouco, você entra com pouco, você entra com pouco, mas a soma dá grande. E quem tem o dom espiritual e aprendeu a ir lá na linha de frente, a viver a vida de Deus aqui nesse mundo, né, ele vai contribuir com as pessoas, com toda certeza. Então talvez isso que o Fabiano está falando também é uma outra forma de a fé conectar com o dom, né? Porque não só do ponto de vista de sair da minha zona de conforto para poder fazer o bem pro próximo, mas também entender que mesmo em alguma coisa que eventualmente eu não fui superdotado, vamos Exatamente. dizer assim, eu posso compartilhar com aquele que está próximo de mim, posso testemunhar. Que são esses dons que são chamados universais, é isso? Função universal todos os crentes. Universal. Então, essa sua atitude de estar disponível, eu acho que essa é a grande palavra que tem que estar associada a dom espiritual. Disponibilidade. Se você cultiva a disponibilidade espiritual, você vai identificar mais facilmente os dons espirituais. Agora, se eu fujo de tudo que é espiritual, né, a semente do que o Espírito quer fazer na minha vida vai mirrando e não floresce, né, não frutifica. Que a gente possa, então,
estar atento, que a gente possa, as pessoas que estiverem passando por essa, vamos chamar de crise, que elas possam orar a Deus, porque sem dúvida nenhuma, se elas estiverem disponíveis, Deus vai mostrar que elas têm sim um dom, todos temos um dom, para que a gente possa espalhar a mensagem de Cristo e fazer com que mais pessoas conheçam essa verdade que muda a vida e transforma qualquer pessoa. Gente, obrigado, Fabiano, Rodrigo, obrigado mais uma vez. Hoje foi mais um dia de muita bênção e que você possa colocar os seus dons à disponibilidade de Deus. Que a partir de hoje, se você ainda não os usa para espalhar a mensagem de Cristo, que assim seja, a gente ora por isso. Obrigado por nos acompanhar em mais um Metanoia. Semana que vem tem mais. Compartilhe, divulgue e faça com que mais pessoas também possam compreender e ter uma experiência real com Deus. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta. Metanoia, expanda sua mente.